elevar os pensamentos até o nosso Pai Maior, mentalizando Maria de Nazaré, mentalizando os trabalhadores da casa, agradecendo a Deus pela ajuda que sempre eles nos deram. Quando a gente fala assim do nosso esforço, do nosso amor, mas sempre do lado tem um protetor, tem um espírito amigo, tem um especialista nos ajudando em tudo aquilo que a gente faz, em tudo aquilo que a gente faz. Então nós vamos agradecer a Jesus por isso, pelas intuições, por nós aceitarmos, Senhor, a intuição dos bons espíritos. Que essas vibrações de amor possam se estender a todos, possam penetrar no coração de todas as pessoas e fortalecê-los. Que assim seja, graças a Deus. Bom dia! Antes da gente começar o estudo, eu vou passar um áudiozinho para vocês, que é um áudio do livro As Cartas de uma Morta, psicografia do Chico, que seria o espírito da mãe do Chico, a Dona João de Deus. A mãezinha do Chico, a primeira mãezinha do Chico. Vou passar esse áudio para vocês que eu já deixei preparado, que seria o reencontro dela depois da desencarnação, para continuar o tópico onde a gente deu uma parada, tá certo? Depois a gente volta na leitura. Muitos encarnados que têm ouvido as diversas explanações quanto à vida dos espíritos nos planos da erradicidade fazem como falsa concepção do vocábulo, imaginando que a existência errática das entidades se processa por jornadas intermináveis, sem um objetivo definido, sem uma organização que regule o fenômeno das suas atividades nos espaços. Essa maneira de encarar a questão não é verdadeira, pois a vida no além decorre em um ambiente que, pelas suas características fluídicas, escapa à vossa compreensão, já que dentro do vosso meio de matéria muito condensada, vos faltam as leis da analogia para que possais estabelecer uma comparação. Na vida do espaço ainda existe a matéria, porém em condições totalmente diversificadas, numa sutileza para nós inimaginável, e constituindo verdadeira maravilha a sua adaptação à vontade dos espíritos. Lá também a sociedade se organiza, as suas leis predominam, as famílias reúnem-se sob os imperativos das afinidades naturais. Luta-se, estuda-se, no amálgama dos sentimentos que caracterizam o homem racional. Em outras modalidades, pois, a vida prossegue, e a única diferença é que a alma desencarnada não se vê tão compelida ao cansaço, em razão dos elementos da matéria rarefeita. Isso quanto às regiões da erraticidade, porque nos outros orbes a existência segue o seu curso, de acordo com as suas modalidades específicas, submetendo-se o eu a essas forças diversificadas, como por exemplo na Terra nos sujeitamos às suas leis físico-químicas. E foi nesse ambiente que iniciei a minha vida de após a morte. Decorrido o tempo inovidável em que divisara a figura sublime daquele mentor espiritual que viera caridosamente balsamar as minhas feridas, e daquelas que formavam a grande turba de meus companheiros pela saúde e pelo sofrimento, embora me sentisse relativamente feliz, pressentia o coração pungido pela angústia da distância que me separava do mundo que eu deixara. Os laços afetivos, os hábitos, os pequeninos nadas de minha existência estavam inteiramente comigo. Um dos meus primeiros pensamentos de estranheza foi o de compreender que havia morrido e ao mesmo tempo conservar o meu corpo, o qual, segundo o bom senso, fora entregue à terra. Constatei que os meus pulmões respiravam e o meu coração pulsava com absoluta normalidade. Tais pensamentos afligiram. Preocupava-me apenas o isolamento em que me encontrava naquele ambiente, para o qual fora arrebatada sem um preparo prévio.
É verdade que me via envolvida numa onda de simpatia por parte de quantos se abeiravam de mim. Todavia, a minha angustiosa estranheza crescia a ponto de me fazer chorar. Nesse interim, elevei fervorosamente a minha prece a Deus, ouvindo em resposta a voz de um ser que me elucidava. Maria, minha filha, estás ingressando na existência real. Esquece tudo quanto se relaciona com os teus dias na terra e busca atenuar a saúde que te calcina, porque as portas do teu lar terreno fecharam-se com os teus olhos. Por enquanto não me podes ver, porém fui aquele que te orientou em meio dos labirintos do planeta que abandonaste. Eu era a voz que falava a tua consciência nos instantes difíceis, e fui o sirineu que te amparou nos amargos transes da morte. Acompanhei os teus passos quando te afastaste das trevas do sepulcro, e a minha mão estava unida à tua quando erravas na obscuridade da incompreensão. Desde o momento bendito que entendeste em verdade a tua situação, tenho espargido claridade sobre a tua razão e sobre a tua fé. Fazes bem em te voltares para Deus nas tuas dolorosas conjecturas. Os pensamentos da criatura concentrados nele em seu poder misericordioso organizam as faculdades espirituais, convergindo as suas possibilidades para a maior potência do raciocínio e do sentimento, atributos sublimes da existência da alma. O teu corpo, cuja organização te infunde a mais profunda estranheza, é o envoltório de matéria quinta essenciada, que constitui o invólucro sutilíssimo do espírito. Impressiona-te o fato de haverdes abandonado a forma corporal, conservando outra idêntica. É que não foste bem esclarecida sobre o problema do organismo espiritual, que, tomando as células vivas no imenso laboratório das forças universais, compila o conjunto de elementos preciosos à tua tangibilidade no orbe terráqueo. Então, bom dia a todos que chegaram. Eu estava, para quem chegou e não percebeu, estava passando a radionovela, o audiobook do livro Cartas de uma Morta, que seria, se eu não me engano, o segundo livro da psicografia do Chico, o segundo. Então, como eu dizia para vocês, eu estava passando, para quem não chegou e viu o áudio só, já estava passando, é uma radionovela ou um audiobook do livro Cartas de uma Morta, que foi, se eu não me engano, o segundo livro da psicografia do Chico, que eram cartas que a mãe dele, a primeira mãe dele, desencarnada, mandava para ele, certo? A Dona João de Deus. E é um livro muito interessante. Então, como o nosso estudo também é fazer paralelos com outras obras, seguindo o princípio da Dona Ivone, eu trouxe aqui para vocês essa passagem, que é o momento depois da desencarnação da Dona João de Deus, que era uma mulher católica, simples, muito simples de cultura, não tinha estudado nada, e desencarnou deixando o Chico muito pequeno. Ele tinha 5 anos quando ela desencarnou. Então, ela se encontrou despreparada para o mundo espiritual. Bom dia, Plênio, um beijo a todo mundo que chegou, tá, gente? Se encontrou despreparada para o mundo espiritual, e o apego à vida familiar, a sua humildade, ela diz no primeiro capítulo que era uma das coisas que mais angustiavam ela, era a ideia do desencarnar e ficar separado da família para sempre. Então, como nós estávamos tratando nos outros estudos, isso era de muita importância. Nós temos um preparo para encarar a vida espiritual com mais naturalidade, na compreensão de que a vida continua depois da vida. Foi o que nós tratamos a semana passada, não é? Falamos sobre as perturbações e falamos, com citações do Livro dos Espíritos, sobre a importância de ser espírita. Então, nós estávamos falando do que nós tínhamos tratado a semana passada e a relação da vida da Dona João de Deus depois da morte, certo? A relação dela depois da morte. Vocês ouviram quando eu estava falando que ela era católica? Vocês chegaram a ouvir isso?
do despreparo dela. Vocês ouviram? Que eu tinha dito que ela era católica, e do despreparo dela para a desencarnação, e do que eu tinha trazido para vocês a semana passada, inclusive com citação do Livro dos Espíritos, no fato de ser espírita tem uma certa importância, vocês lembram? Que dizia assim, mas a melhor coisa são as ações no bem. Ela era uma boa alma, mas a falta do conhecimento, ela frisa muito isso, ela não era preparada. Então a falta do conhecimento para a vida depois da morte causou um determinado constrangimento nos primeiros momentos dela. Por quê? Porque era uma dos traumas que ela tinha, medos que ela tinha de enfrentar aquela situação da vida depois da morte. Mas não tem só isso. Ela vai trazendo para nós o que ela sentia, que a matéria era uma matéria quintessenciada, rarefeita, mas era matéria. Ela descreve também, por exemplo, que ela sentiu os seus pulmões que respiravam com toda a força. Ela descreve, por exemplo, que ela estava se sentindo melhor em relação à doença e que também ela se via completamente, totalmente igual a como ela era antes. E isso criava uma certa confusão nela. A maioria dos espíritos passam por esse tipo de constrangimento. A massa passa por isso, de se ver ainda de corpo presente, né? De se tocar, ver que respira, ver que tem batimento cardíaco e cria-se através disso aí uma confusão. Ou estou desencarnado, não estou. Cria-se todo esse drama. Muitas comunicações chegaram para o codificador, na época, de espíritos ligados à matéria, mais ou menos materializados, que relatavam a certeza deles estarem ainda encarnados, de bater boca, muitas vezes com os médios, com Kardec, afirmando que ele estava vivo mesmo e que aquilo era uma brincadeira muito sem graça, principalmente para os mais materialistas. A mais, quem trabalha em reunião mediúnica sabe que isso, às vezes, é uma coisa mais corriqueira do que se imagina. Com essa ideia do acreditar-se ainda encarnado, de estar tão em perturbação, de não perceber que as pessoas não o escutam, ou que as pessoas não o escutam e não o veem porque ele não se encontra mais naquela dimensão, apesar de ver-se vivo, apesar de tocar-se e se reconhecer. Continuando o nosso livro, Devassando o Invisível, da Dona Ivone Pereira do Amaral, nós estávamos nesse pedacinho aqui, vamos lá. Tal como esclareceram os códigos da doutrina espírita e a prática da mediunidade confirma suas vibrações, suas faculdades em geral, no momento do intercâmbio mediúnico terão de ser potenciadas ao máximo que sua natureza física, psíquica e mental suportarem, e o que para ele equivalerá uma operação transcendental, algo torturante, enquanto a entidade instrutora, comunicante, deverá rebaixar suas próprias vibrações e demais faculdades, até equipará-las ou harmonizá-las com as do médium, o que igualmente para aquela entidade será como uma tortura e uma abnegação digna de nosso respeito e da nossa veneração. Ela está falando mesmo da comunicação dos guias com o médium. Como funciona isso? Então, anotação aí para vocês. No livro Missionários da Luz, e tem áudio do Alexandre tratando sobre isso, ele fez estudo sobre o Missionários da Luz, e tem também a radionovela, quem gosta de ouvir. E tem capítulo do Missionário, se eu não me engano, hoje tem um capítulo interessante, que se eu não me engano é o 4º ou 5º, vocês vão dar uma olhada, que o André Luiz nota com o Hilário, o mentor chega ali junto do diretor de reunião, não é, do doutrinador, e ele chega ali para administrar a reunião, então ele vai se sintonizando com o senhor que está ali, e o André Luiz percebe que ele fica obscuro, que aquela luz que ele tinha, vocês lembram da luz interior? Vocês lembram da luz interior que tem, que brilha sua luz? Ele tinha luz sua, o mentor. Quando ele vai fazer a conexão vibratória, vamos usar a palavra conexão com a palavra corriqueira, não é? Assim, do nosso dia a dia fica fácil da gente entender.
Quando ele ia fazer a conexão das energias com a do trabalhador ali na reunião mediúnica, e o André Luiz notou que ele ficou escuro. Ué, fulano perdeu a luz? Clementino ficou obscuro, perdeu a luz, ficou quase opaco. Porque ele baixou a vibração dele, aí vem a explicação. Ele baixou a vibração dele o máximo possível para que ele pudesse ficar mais em comum acordo com o próprio trabalhador, para que o pudesse guiar no trabalho, ou seja, fazer uma imantação de energia, uma soma de energias para que aquele trabalho fluísse bem. Eu depois vou trazer na continuação dos nossos trabalhos pedaços do Missionários da Luz, que é para fixar essa ideia, fica gostosa como ideia. Eu trago o áudio, vocês escutam, vocês observam, anotam e vão pesquisar também. Por quê? Porque alguns de vocês aqui trabalham em reuniões mediúnicas ou estão querendo trabalhar em reuniões mediúnicas. Muitos já me passaram a ideia que são interessados no estudo, por exemplo, do Devassando Invisível, da Dona Ivone, para focar mais a mediunidade. Então, o nosso foco de trabalho vai ser trazer material possível para que nós possamos nos habilitar para lidar legal com a ideia da mediunidade, lidar com a mediunidade sem muito mistério, sem muito misticismo, né? Para a gente entender como funciona esse próprio mecanismo. Por sinal, o André Luiz tem aquele livro que chama Mecanismo da Mediunidade, porque é um mecanismo mesmo. A palavra mecanismo eu acho assim muito coerente, porque se a gente pensar, por exemplo, no mecanismo do relógio, quem já viu o mecanismo do relógio? Vocês conhecem o mecanismo do relógio? Alguém já teve a curiosidade de abrir um despertadorzinho quebrado para olhar dentro, um relógio? Vocês já viram? É genial aquilo ali, né, Diana? Eu acho assim genial. Às vezes eu fico olhando e digo, meu Deus, que coisa incrível. É aquele mecanismo que fica um conectado com o outro. Não funciona, não é? Porque para poder rodar, a engrenagem vai ter que estar bem colocadinha ali, um em cima da outra, os dentinhos para poder ir rodando. Então, a função das reuniões mediúnicas, se nós pudermos pegar como analogia, seria como um mecanismo de relógio. Cada pecinha ali é fundamental para que o trabalho flua da melhor maneira. Isso seja, dos desencarnados e os encarnados. Então, quando nós estamos tratando esse tema, e nós vamos tratar muito ainda dele, é porque vai dar uma força para nós que fora daqui do portal, que vai trabalhar com a mediunidade, se interessa de trabalhar no futuro com a mediunidade, e que isso fique muito claro, né, Joel? Pela faculdade que é assim tão natural, tão útil, como, e essa utilidade, como diz o Joel, vai da nossa intenção de colocar-nos à disposição do trabalho do Cristo, do trabalho do Consolador, que ninguém vem para trabalhar com a mediunidade por brincadeira, né? Sempre tem um compromisso nobre, uma intenção nobre por detrás dessa faculdade, e isso depende de nós mesmos, né? De como é que nós vamos dar o colorido para esse trabalho. Então, esse trabalho de estudar a mediunidade de quarta-feira aqui, com esses ganchos, que é a intenção do nosso trabalho, para que vocês possam pegar outras obras, ter uma avaliação crítica, entender aqui e acolá, e não ficar muito fixado numa coisa, né? Para você ter a sua consciência que se amplia mais, a sua curiosidade de pesquisar também. A mais, tem o trabalho da sexta-feira com a dona Célia, que tá um trabalho muito lindo, e aí ela já traz um livro falando sobre a mediunidade dela, da prática dela de mediunidade, ou seja, nós estamos aqui na Maria de Nazaré trabalhando bem. Na segunda-feira, vocês trabalham a moral do Evangelho, de começo de semana. Na terça-feira, na quarta, esse aqui. Na quinta, era o Evangelho de Marcos. Nos domínios da mediunidade, exatamente. Na quarta, estamos aqui tratando de Devassando Invisível com vários ganchos de materiais possíveis. Na quinta, o Evangelho de Marcos, tratando sobre o Cristo, sobre as ações de Jesus no mundo, a mediunidade também, né, que explodiu nas pessoas, ele lidando com aquilo ali, e fechando na sexta-feira, amanhã tô falando, né, na sexta-feira de noite,
Na sexta-feira de noite, o céu azul, então tem material bastante para que nós nos sintamos preparados e habilitados para lidar com a faculdade sem misticismo, sem mistério, sem nada assim do outro lado do mundo, né? Aquela coisa assombrada, que não é nada disso. Então, material suficiente, né, Maria? É o céu azul às 20 horas, a Maria está dizendo que na sexta-feira de manhã tem a Dona Célia, que está assim muito gostoso também. O sábado, domingo, que tem transmissão ao vivo. Lá do centro, né? Que o Ali faz. E assim vai. Então a gente tem a semana toda de atividades aqui na salinha, focando esse trabalho de entendimento. Hoje, numa fase mais madura nossa, de focar mais a mediunidade em si. Às 10 horas da manhã, né? Então ele vai dizendo da vibração, eu coloquei para vocês lá, tá no Missionários da Luz. Em tais ocasiões, o médium pode entrever o mundo invisível. Em tais ocasiões, frequentemente ele o percebe. E o que enxerga ou aprende não consegue explicar integralmente, porquanto não dispõe o cérebro humano dos necessários recursos para uma transmissão perfeita. Então, por mais que o médium ele tente transmitir perfeitamente a visão do mundo espiritual, para ele falta o quê? Bagagem. Falta para ele instrumento claro para poder transmitir, porque a expansão da consciência dele, o entendimento de consciência dele no perispírito, a visão dele de espírito é uma. Quando nós voltamos para o corpo, nós interpretamos a vivência espiritual de um outro modo e restrito. Às vezes você tem um sonho, vou pegar o sonho. Às vezes você tem um sonho assim, que você tem aquela sensação de ter feito tanta coisa, de ter visto tanta coisa, mas você só tem a sensação. Quando você vai pensar no sonho, o sonho é limitado, só tem aquilo ali, você quer lembrar mais coisa, quer vivenciar, quer relatar até sentimentos, cores e tudo, e você não consegue, porque o seu cérebro não dá conta. Não dá conta. E é interessante, volta e meia eu conto essa experiência aqui. A Cláudia, por sinal, tá aí, dizendo que tinha sonhado comigo à noite. E ela tinha dito que a gente estava volitando e tal, assim, e me contando das cores. Aí foi. E eu fiquei assim, ouvindo, foi mesmo, Cláudia e tal. Que quando ela falou das cores, veio um flash na minha mente, assim, e eu lembrei. E eu lembrei do colorido que ela estava citando para mim. Da beleza do colorido. Que seria hoje, seria um colorido... Vocês já viram aquela última televisão que tá vendendo nas lojas, aquela ali que a gente nunca vai comprar? Brincando, gente. Eu desejo que vocês comprem. Mas assim, aquela que custa de um carro. Mas você olha para ela e uma definição tão grande, cores tão grandes, que aí olhando para ela, fica, meu Deus, que coisa engraçada. A tecnologia já consegue transmutar a beleza das cores, mais ou menos que a beleza real, que os nossos olhos, através da retina, não conseguem perceber. Com aqueles detalhes, aquela percepção, aquelas cores. Você sabe, você tem que dar uma olhada, Cláudia, na loja. Curve, 3D Curve. Quem é, gente, que faz aquela televisão? Ah, me esqueci. Eu sei que eu fico abestalhada, eu e meus filhos assim, olhando. Igual o cachorrinho na frente da televisão de cachorro, vocês já viram? Fica rodando o frango lá e o bichinho fica ali. Assim sou eu. Admirando a beleza das cores, porque você fica besta olhando mesmo, né? É muito bonito. Então, nosso cérebro não consegue conceber aquelas cores. Tanto que quando nós vemos esse tipo de tecnologia, nós ficamos abobalhados. Das duas, uma, ou das duas, todas. É uma lembrança das cores reais do mundo espiritual. Você fala, ai meu Deus, é assim mesmo. E o seu olhinho não consegue ver aquela beleza. E aí você se encanta, talvez, por uma saudade do que é real, né? Mas funciona bem assim. Voltando pro livro. Durante suas fugas em corpo astral, isso médium, pelo espaço em fora, o que ele vê e presencia com seus guias não é de forma alguma um aglomerado de sombras, o vácuo ou o invisível inexpressivo. E aqui tem uma notinha, ela botou assim, uma notinha embaixo,
na colocação do inexpressivo. Vamos ver o que é que ela diz para nós. Em muitas reuniões de experimentação, é frequente o médium que obtém a comunicação, ou outros que a elas assistem, que distinguiram panorama ou ambientes mentais que circundam o espírito comunicante. Então, isso é muito comum, você perceber situações ao redor da reunião. Por sinal, tem um livro do André Luiz, que eu não sei se é Os Domínios da Mediunidade ou é o Missionários mesmo, que cada um vê uma imagem interessante, com mais detalhes, com mais beleza. Cada médium vai vendo, né? Que distinguir o panorama ou os ambientes mentais que circundam o espírito comunicante. Recentemente, em certa sessão para a cura de obsessores, realizada num centro do Meia, estado da Guanabara, durante a manifestação do espírito de um infeliz ébrio, que atuava sobre um pobre homem, chefe de numerosa família, impelindo-o à embriaguez, foram vistos pelos médiuns presentes um barril de aguardente em um cenário como de taverna, enquanto forte cheiro de álcool percebido por todos os presentes se derramavam na sala. Olha para o espírito sofredor. Então já tivemos experiências assim, de você perceber um ambiente. Se vocês forem no capítulo do Livro dos Médiuns, né? Segunda parte, capítulo 6, manifestações visuais. Pergunta... manifestações visuais é a 100, só que está dividida em perguntinhas. Então, pergunta 25. Todas as pessoas têm aptidão para ver os espíritos? Durante o sono, sim. Em estado de vigília, não. Estado de vigília é quando a gente está acordado. Quando estás dormindo, a alma vê sem intermediário. Qual é o intermediário? A alma vê por ela está livre, não vai precisar do corpo que tá pelo meio ali, atrapalhando, né? Quando estás acordado, ela sofre em maior ou menor grau a influência dos órgãos corpóreos. Então, dependendo do médium, ela vai sofrer em menor ou maior grau a influência dos órgãos. Os órgãos, e a dona Ivone tinha falado antes, por causa do cérebro, alguns veem assim o assado. É por isso que as condições não são totalmente idênticas nos dois casos, ou seja, do sono e o de vigília. De que depende a faculdade de ver os espíritos quando estamos acordados? Depende da organização física e da maior ou menor facilidade que tem o fluido do vidente para se combinar com o espírito. Assim, não basta que o espírito queira mostrar-se. É preciso também que encontre a necessária aptidão da pessoa. Acordados? Então, 26, eu vou ler de novo porque eu não sei até onde vocês viram, viu? É treinamento de paciência. Então, no item 26, lá sempre do Livro dos Médiuns, de que depende a faculdade de ver os espíritos quando estamos acordados? Depende da organização física, de maior ou menor facilidade, que tem o fluido do vidente para combinar com o do espírito. Assim, não basta que o espírito queira mostrar-se, é preciso também que encontre a necessária aptidão na pessoa, a quem deseje fazer-se visível. Então, não pode aparecer de qualquer jeito, a qualquer um. Mas eu vou chegar lá onde eu quero chegar. Na 29A, olha que curioso. A chama azul, que segundo dizem, apareceu sobre a cabeça de Sérvius Túlios quando criança, é uma fábula ou foi real? Uma mãe presenciou uma chamazinha, isso é uma história romana, se eu não me engano, em cima da cabeça da criança. Mas o interessante é a resposta dos espíritos, né? Era real e foi produzida por um espírito familiar que desejava dar um aviso à mãe do menino. Médium vidente, essa mãe percebeu uma irradiação do espírito protetor de seu filho, uma irradiação. Assim, como os médiuns escreventes não escrevem todos a mesma coisa, também os médiuns videntes não têm o mesmo grau de evidência. Enquanto aquela mãe viu apenas uma chama, outro médium poderia ter visto o próprio corpo do espírito.
Então, cada um vai ver aquilo que a sua aptidão, como tínhamos falado antes, lhe proporciona de ver. Vocês lembram que depende da organização física, depende da aptidão, não basta só o espírito querer se fazer ver, tem que ser o médium, tem que ter aquela compatibilidade. Então, como o médium vidente, um pode ver o espírito completamente, o outro pode ver só uma chama de luz. Isso acontece na linguagem popular, nos contos populares, assim, muito intensivamente. A minha avó contava que um dia ela tinha entrado no quarto e viu de junto do berço da minha mãe essa luz, esse clarão de junto do berço. E isso a família toda soube, tudo. E hoje eu imagino que é uma coisa parecida com essa. Provavelmente ela percebeu rapidamente o espírito protetor da criança que estava perto do berço, não é? Não que você pegue por um mito, a criança era iluminada. Aí, tá vendo, Cal? Percebeu aquela chama através da vidência que o espírito conseguiu se fazer visível. Se fosse um outro médium, talvez tivesse visto toda a luz, ou todo o espírito completamente, com todo o seu perispírito. Então, dependendo da organização física, é possível com que ele veja mais ou menos. Isso se dá também no mundo espiritual. Então, vocês imaginam você ver a realidade espiritual num desdobramento, mas você voltar para o corpo e não poder contar todos os detalhes da beleza. A Dona Ivone, ela frisa essa situação sempre pela negação da realidade do mundo espiritual. Pela negação, né? Pelos aqueles negativistas espíritas que negam. Então ela diz, olha, não é nada de vácuo. Por toda a experiência que o pessoal tem, não é de vácuo, não demonstra vácuo, ou seja, um nada. E aí na continuação aqui dela, do comentário, ela diz, na cidade de Pedro Leopoldo, em uma sessão do grupo Meimei, na qual tomava parte o conceituado médium Francisco Cândido Xavier, em março de 1956, comunicava-se por um dos médiuns presentes, Geraldo Rocha, ela dá até nome, né? O espírito de um bispo católico. Essa entidade não só deixou-se ver por mais de várias pessoas presentes, envergando trajes sacerdotais, como também o ambiente em que vivia, como desencarnado. Um belíssimo recanto de catedral, com os vitrais fluindo luzes multicolores de grande efeito. Olha a visão que o pessoal teve. Aí vem a dúvida, os médiuns viram por fora do corpo ou viram internamente no corpo? Viram em visão de desdobramento ou viram pelos olhinhos? O que é que vocês acham? Todos viram ao mesmo tempo. Eles viram internamente, porque tem esse detalhe, ou viram externamente? Como é que eles viram? Viram pelas vias leminiscais, como diz o Dr. Felipe, ou pelas vias extraleminiscais, ou seja, leminiscais pela percepção da visão, olho. Por exemplo, ele dá um exemplo maravilhoso. Paulo de Tarso viu Jesus pelas vias leminiscais ou extraleminiscais? Viu pelas vias leminiscais, porque ele ficou ofuscado ao ponto de ficar cego. Vocês lembram? Então, eles poderiam ter visto pela expansão da consciência, mas não está detalhado. Tanto que eles perceberam o ambiente. Então, poderia ter visto o espírito, todo mundo, pelas vias leminiscais, mas o ambiente, ou seja, pelos olhos, mas o ambiente eles poderiam ter percebido pela formação fluídica do espírito, e as pessoas perceberam momentaneamente interno, poderia ter visto internamente, ou poderia ter visto todos dois internamente. Poderia também ter sido assim, porque não se entra no detalhe. Porque fosse visto, ok, vamos imaginar assim, pegou uma quantidade de fluido compatível com todos aqueles médiuns, se fez ver a todos, para uma visão diafana, vaporosa, como diz o próprio codificador,
ou palpável, porque quando não é vaporoso é palpável, tangível, né? Como tinha muitos espíritos que se pegava nele, sentia o calor humano do corpo. E aí é como se todo mundo tivesse uma expansão da sua visão e tivessem todos visto pelas vias extras leminiscais. Então viu todos que estavam ali. Talvez, isso não foi citado no livro, isso a gente está especulando. Talvez se chegasse... Supondo que nessa reunião que ela citou, viessem pessoas de fora, por exemplo, que chegassem improvisamente. Então elas poderiam entrar naquela sala. Se foi uma junção de fluidos, de todos com o do espírito e do espírito para com todos, aquele que viesse de fora não ia ver. Isso é uma especulação, mas ele não ia ver, porque não teve uma somatória de fluido dele, ele era um intruso. Então estava todo mundo tendo a visão, e o cara que chegasse lá dizia assim, esse povo tá pirado, eles estão falando com quem? A plenitude diz pra gente, eu entendo que se todos viram foi uma materialização, porque os médiuns clarividentes qual se vê com suas próprias sensibilidades, pois eles viram o ambiente também. Então a materialização, segundo o livro dos médiuns, às vezes pode ser vaporosa, ou ela pode ser tangível. Tangível porque você vai lá e pega. Então, tem materialização completa que todo mundo vê. E tem materialização que só vê os presentes a quem o espírito interessar. Então, se foi possível a compatibilidade dos 10, numa especulação, logicamente, pode ser que tenha sido uma clarividência. É sempre, ou é uma materialização vaporosa, diafana, como diz o próprio codificador, ou tangível. A questão é, quem vinha de fora, que não estava envolvido naquele ectoplasma, não presenciaria aquela situação. Isso é questão de a gente estar especulando. Tem alguns casos, por exemplo, dentro da Revista Espírita, daquela senhora que estava fazendo a prece na igreja, que quando ela saiu da igreja, veio o rapaz para ela e disse, olha, está precisando de serviço doméstico, a senhora procura o endereço tal, assim, e era uma pessoa totalmente viva na frente dela. Ela viu em carne e osso, né? A ponto de não distinguir dos outros. Que quando ela chegou na casa da moça, da tal senhora, que se apresentou para o trabalho, a senhora ficou assim, estarrecida. Meu Deus, como é que a senhora soube? Hoje de manhã, eu tive o pensamento de contratar alguém para vir me ajudar. Não cheguei a falar com ninguém. Aí ela disse, foi um rapaz que me falou no meio da rua. Quem é o rapaz? E aí tinha foto do rapaz pendurado e ela disse, aquele rapaz. Era o filho da senhora que tinha desencarnado. Então, a gente vai tirar especular. E aí, ela viu só pelas vias extras leminiscais? É assim, normalmente eu conversando com minhas amigas brincando, tipo assim, viu por dentro ou viu por fora? Para ficar mais claro. Viu por dentro ou viu por fora? Aí é questão de estudar as questões, né? A gente vai estudando assim para sacar como é que foi. Mas aí eu aproveito para trazer para vocês um trecho do Dr. Sérgio Felipe de Oliveira falando desse assunto, explicando melhor sobre essas vias extras leminiscais. Depois eu volto com vocês para dar continuação ao estudo. Falou ainda há pouco sobre percepções da pineal na metafísica. Me pergunta, em experiência mediúnica você percebe a imagem sem vê-la, apesar de parte dessa imagem ser captada também pela retina ocular? Essa pergunta vale a pena eu responder aqui na aula, porque acontece o seguinte, quando você tem uma percepção sensorial, por exemplo, o tato, ele vai, você tocou alguma coisa, vai ativar no tálamo, e do tálamo vai para a córtex cerebral, onde você tem a percepção consciente. Porque tudo que acontece aqui no tálamo é inconsciente. Você não está sabendo de onde está vindo o tapa. Mas existem vias tálamo-corticais que fazem com que uma percepção ela chegue até a córtex. Então você percebe que está tocando aquela pessoa, aquele animal, enfim. Muito bem. Esse tipo de via neurológica, em que existe uma associação direta de um órgão sensorial, tá, com a atividade perceptiva, é uma via neurológica chamada via leminiscal. Tá? Mas existem fenômenos curiosos. Por exemplo, uma pessoa é surda de nascença. Via extraleminiscal. Quero crer que a pineal seja o órgão sensorial da via extraleminiscal. Então a pessoa ela vê uma imagem dentro da cabeça, mas ela não identifica aquilo como se estivesse vindo pelos olhos, porque ela pode fechar os olhos e ver do mesmo jeito. Não sei se eu fui claro na questão. Quem é que fez essa pergunta aqui?
Aqui, deixa eu ver se foi. Então, foi a Cida Desideri. Viu, Cida? Não sei se eu pude explicar, não é? Mas são os casos em que as vias são extraliminiscais. Agora eu farei uma pergunta para vocês. Paulo de Tarso, quando viu Jesus, ele viu com os olhos pelas vias liminiscais ou extraliminiscais? Quando Paulo viu Jesus, ele viu porque Jesus se materializou ou ele viu porque ele teve clarividência? Com os olhos, porque ele ficou. Porque você imagina, você leva um flash no olho, não é? Leva um flash no olho. Quanto tempo você fica sem enxergar quando você leva um flash no olho? Alguns segundos, não é? Imagina um flash da luz de Jesus. Cegou, queimou a beça, não é? Demorou a beça. Então Jesus deve ter materializado algo, porque se fosse toda a luz, ele não teria voltado a ver, não é? Mas é sim uma vida intensa, real, ativa, superior e espiritualizada, onde o que existe é superlativamente melhor e mais belo do que existente na Terra. Está acima de tudo quanto o cérebro pudesse inventar, pois não percamos de vista o fato de que, geralmente, os médiuns não têm cultura intelectual tão sólida para poderem criar, por si mesmos, assuntos dos quais, às vezes, jamais ouviram falar, senão um vasto cabedal psíquico armazenado em sua subconsciência. Desde passadas existências, fáceis de seus guias instrutores acionarem a fim de poderem transmitir ou compreender o que vem. Então ela diz assim, muitas vezes esse tipo de comunicação, esse tipo de realidade espiritual vinham de médiuns que intelectualmente eles não estavam tão bombardeados de conteúdo. Certo? Por quê? Porque sendo pessoas simples, eles traziam comunicações muito complexas, com demonstrações óbvias de situações que eles nunca pensariam, até porque a cultura deles não favorecia isso. Mas o que a Dona Ivone diz? Que aquela cultura ali, que aquelas situações estariam guardadas no seu subconsciente ou de experiências vividas, certo? Ou de existências passadas que os guias, os espíritos protetores, como a gente quiser chamar, ativam dentro do inconsciente essa lembrança. E aí fica o registro daquilo ali. Porque se chegarem para vocês assim, eu já tive companheiro aqui que eu não me lembro quem foi, então não vou dizer nome em conversas privadas, de dizer assim, de uma realidade espiritual. Se foi algum de vocês me lembra, eu não estou dizendo de charme não, realmente não lembro quem foi. Eu sei que disse para mim que nas suas experiências extracorpóreas, percebia o mundo espiritual, assim, cidades, etc. E que para ele era muito claro aquilo ali, que não era uma novidade, porque dentro dele era como se fosse, aquela lembrança era tão forte, que não é que ficava admirado, era simplesmente ele estava indo lá na cidade, na cidade dele encontrar o pessoal e na boa, né? Era muito forte essa lembrança dentro dele. Nós sabemos, por exemplo, que o contato mediúnico e o médium, ele precisa ter uma instrução de uma certa forma, ou se ele não tiver, como disse a Dona Ivone, os espíritos vão mexer na sua lembrança reencarnatória, naquilo que você ganhou como bagagem para transmitir as suas mensagens. Senão, segundo o codificador, se não me engano, do São Luís, diz para ele, ou foi São Luís, ou foi Erasto, não me lembro, disse para ele que fazer do início, assim, com o médium que não tem um determinado conhecimento para aquela comunicação, é como catar milho no teclado, não é? É como ensinar a criança as primeiras letras, então dá muita fadiga, é muito complicado, então os espíritos preferem os médiuns que estejam ou mais ou menos preparados na encarnação atual ou que tenham esse tipo de conteúdo. Por isso a importância da gente estar sempre estudando, sempre se instruindo, principalmente para trabalhar com a mediunidade, para que nós possamos dar abertura para os espíritos trabalharem com aquilo ali. Porque eles precisam de uma bagagem no nosso cérebro para que eles possam desenvolver, porque o cérebro não é um instrumento. Eles vão precisar, não é? Então, é como se fosse um HD maravilhoso
e vocês tivessem tudo aquilo baixado no HD de vocês, com material suficiente para que vocês possam desenvolver um trabalho. Por exemplo, se eu quiser fazer um PPS agora, um PowerPoint, agora eu teria que ter música de fundo, fotos, tudo para eu fazer rapidinho um PowerPoint. Eu teria que ter já aqui dentro do meu HD, senão ia ser mais trabalhoso, né? Eu teria que ir lá, baixar, é mais complicado, demoraria mais e não daria conta de eu fazer. Se eu tivesse o material já no meu HD, eu poderia fazer um PPS de um determinado tema rapidinho, entre aspas, rapidinho, né, gente? Rapidinho, com muito menos trabalho, mais ou menos funciona assim. É lógico que são analogias simplórias que eu faço, mas assim, de fácil compreensão, não para vocês, até porque são áudios, fica registrado, fica gravado, não é? Então, para quem venha escutar mais para lá, que possam entender determinadas colocações. Sereia, um beijo para você, viu? Obrigado por ter vindo. Então, de tudo quanto a respeito, observarmos, e do que a revelação espírita nos participa. Chegaremos, pois, às conclusões seguintes, as quais, para a maioria dos adeptos do espiritismo, não serão certamente surpreendentes. Novidades. Agora vamos lá. As construções do meio invisível são edificadas com as essências disseminadas pelo universo infinito para a realização dos desígnios da providência ao nosso respeito, isto é, para a criação de quanto seja útil, necessário e agradável ao nosso espírito, quer se encontre entre este sobre a terra, reencarnado ou fruindo os gozos da paz espiritual. Trata-se do fluido cósmico universal, ou de certas modificações deste, de que se origina o fluido espiritual, do éter fecundado, fonte geradora de tudo quanto há dentro da criação, inclusive os próprios planetas materiais e o nosso perispírito. Sobre o fluido cósmico universal, sobre o nosso estudo mais colocado de Kardec, tudo tem nos outros áudios, nos outros estudos, para quem está seguindo o nosso trabalho, certo? Mas seria do fluido cósmico universal de onde se tira tudo. Nós tínhamos falado da Trindade, a famosa Trindade, né? Famosa Trindade de Deus, a Trindade. A Trindade seria Deus, Espírito e matéria, a verdadeira Trindade, não é? E a matéria sairia sempre do fluido cósmico universal. Mas para dar uma acompanhadinha melhor nesse tipo de colocação, já que ela está querendo fazer um resumo do capítulo, vocês dão uma seguidinha nos demais estudos, tá certo? Daremos a essas realizações espirituais o nome que quisermos, ou que a pobreza da nossa linguagem puder interpretar. O certo é que tais essências, tais fluidos, são tão reais, tão concretos para os desencarnados como os elementos do mundo em que vivemos o são para nós. Unicamente, os desencarnados construirão no mundo espiritual de maneira bem diversa daquele que empregamos na Terra. Então, a metodologia de construção, logicamente, é muito diferente. Porque se eu precisar criar uma roupa, eu quero criar uma roupa agora, nesse momento. Eu vou precisar de um estilista para desenhar, porque o estilista vai fazer o desenho, vai entender de tecidos, vai entender a minha ideia de roupa. Depois eu vou precisar de uma costureira, vou precisar comprar os tecidos, etc. Vou precisar de uma costureira, ou seja, eu vou precisar de um trabalho material para materializar a minha ideia. Não é? A Regina dizer pra gente de uma modelista e de uma costureira. Então, para materializar a minha ideia, o espírito não. O espírito, dependendo do meu grau de entendimento, porque muitas coisas o espírito trabalha inconscientemente para a geração de muitas coisas. Mas o espírito me apresento com a roupa que eu pensar que quero. Então, muitas vezes, o próprio codificador traz para nós que, às vezes, os espíritos se fazia ver e ele nem sabia, mas as pessoas chamavam ele, vamos supor, o mendigo tal que vivia na porta da igreja Senhor dos Passos. Na cidade de vocês tem uma igreja Senhor dos Passos, né? Eu acho que toda cidade tem. Quando você evoca aquele espírito ou você pensa nele e ele quer se fazer ver,
ele vai se apresentar como o mendigo da Igreja São dos Passos. Porque conscientemente ele vai se apresentar com os trajes como ele era na vida de encarnado. Então ele também trabalha inconsciente. Se ele já tivesse agora, o senhor já não era mais mendigo, era rico, e se ele tivesse que reviver a situação de mendigo, ele tinha que pegar uma roupa rasgada ou rasgar a roupa, estragar a roupa, se sujar todinho, vestir a roupa e se apresentar como tal. Então precisa de um trabalho material. Para o espírito, não. Para o espírito, ele trabalha com o mecanismo mais importante de comunicação dos espíritos, o pensamento. Então, o pensamento para nós é um construtor, logicamente, tanto que nós criamos as nossas coisas, dos nossos sentimentos, nosso dia, nós precisamos pensar. Então, eu pensei na roupa, né, Regina? Mas eu tive que pensar primeiro. Deixa que eu vou precisar da vida material para transformar a minha ideia, materializar a minha ideia. Mas eu pensei, se eu quiser escrever um livro, né, Maria? Eu vou elaborar o livro, vou pensar nele, vou elaborar o livro e vou precisar de escrevê-lo. Vou precisar de um outro método de criação que ele é material, logicamente. Mas antes disso tudo, eu tive que pensar primeiro. Então, o pensamento é a ferramenta de construção do próprio espírito. No espaço, como aliás na Terra, a vontade é soberana, o pensamento é motor, é produtor, é criador. Olha só, reúne-se, por exemplo, um grupo, uma falange de espíritos evoluídos que resolvem criar uma comunidade social no espaço, destinada a acelerar seus trabalhos e iniciativas em prol do progresso e do bem comum. São espiritualmente homogêneos, dotados de elevadas capacidades morais, intelectuais e artísticas, além de serem técnicos no assunto. Seus pensamentos vibram unissonos, de que resultam irradiações e movimentações poderosas, coordenadoras, intensas até o deslumbramento e ao incompreensível para nós outros, os mortais inferiores. Eles já teriam programado o que desejam produzir. Ou seja, eles pensaram primeiro, né? Uma escola para a reeducação geral de espíritos frágeis que delinquiram nas experiências terrenas, um asilo ou reformatório, um hospital para o reajustamento mental ou vibratório de pobres sofredores que partiram da terra envoltos em complexos deploráveis, um palácio para reuniões solenes, uma cidade. A força motora dos seus pensamentos, poderosamente associados e disciplinados, irradiando energias cuja natureza o homem ainda não poderá conceber, agirá sobre aqueles fluidos e essências e edificará o que antes fora delineado e desejado. Eu vou dar uma paradinha aqui. Então, são os espíritos superiores de moral, de intelectualidade e técnicos que mantêm as cidades espirituais. Não somos nós, Juliana, pobre mortal, que vai chegar e vai construir uma cidade espiritual. Juliana pode construir, sim, limitadamente a sua capacidade, aquilo que seja do uso de Juliana, como do uso de Dona Edna, como do uso da Maria, aquilo que é o do nosso pensamento, aquilo que está no nosso pensamento. No próprio nosso lar, se vocês forem dar uma olhada num daqueles bate-papos de Lísias com André Luiz fica ali encabulado como é que o nosso lar era tão elaborado, tão bonito e tão organizado politicamente falando, socialmente falando. E aí o Lísias diz para ele que quem mantém o nosso lar equilibradamente ali, com todas aquelas construções, são os espíritos superiores que organizam. Por quê? Se nós espíritos comuns emanamos as energias para que aquilo aconteça, é necessário os espíritos especializados para efetivar aquilo ali. Vamos supor que nós dessemos o cimento, os tijolos e nós precisaríamos dos arquitetos, dos pedreiros, né? Das pessoas que tivessem a capacidade para maquinar, para poder efetivar aquele projeto. Então, é o que a Dona Ivone diz para nós. São os espíritos superiores que os mantêm. O próprio Nosso Lar se fala disso. Nos outros áudios vocês podem dar uma procurada. Tem as citações dos livros do Ernesto Bolzano
que ele vai falando daquela experiência, eu lhe digo até de que espírito é, do Rodolfo Valentino, aquele espírito do Rodolfo Valentino, que se comunicava lá na França, na costa, né? Vocês lembram, com a esposa? E ele dizia que ele poderia criar uma flor, criar as coisas para o seu uso naquela época, não espíritos não espíritas, né? Para dizer que isso é uma ideia espírita. E que as coisas complexas que estavam ao seu redor, as cidades, eram mantidas por espíritos superiores, por espíritos que tinham mais a capacidade. A dona Edna disse pra gente ali. E muitas vezes também para a nossa identificação, assim, para nós nos identificarmos como identidade, né? Sobre a identidade dos espíritos, e sempre nesse capítulo Manifestações Visuais, vocês podem dar uma olhada. Kardec fala disso aí, que se apresentam assim um assado para dar certeza das suas identidades, ou seja, eu teria que aparecer relativamente como vocês me conhecem. Não dava para eu aparecer com 1,80 m, cabelo comprido, cacheado, preto, dentinho perfeito, porque vocês vão dizer que tem qualquer coisa errada aí, né? Não é Ju. Eu teria que aparecer, né, assim, com o dentinho torto, 1,65 m, 63, porque 2 já foi com os discos que reduziram. Tô falando por causa de Carla, viu? Porque ela ia dizer uma piada aí, eu já cortei logo a dela. E todo o resto, né? Então eu precisaria me identificar para fazer-me conhecida, até o jeito de falar, então é todo um contexto, né? Então, semana que vem nós damos continuidade ao nosso trabalho. Espero que vocês estejam presentes, participantes como hoje, que a alegria nossa de estar aqui fazendo esse trabalho é a presença de todos, a participação de todos, que seria de nós sem vocês. Tá certo? Agradeço a todos o carinho e vamos lá para a nossa